Cara, o pessoal da Ugreen mandou simplesmente um fone fantástico. Esse daqui é o HiTune Max 5C. Um nome um pouco grande, tá? Admito. Mas a lista de especificações desse fone aqui como eu falei, é impressionante para um fone de R$220 no Brasil. Inclusive, se chegar no final do vídeo e curtir, o link tá bem aqui na descrição. A gente vai contar com redução de ruído, som espacial e 75 horas de bateria. Você não ouviu errado. 75 horas de bateria. Aí você vai falar, beleza, mas 75 horas é com a redução desligada. É óbvio, né, que a bateria vai durar mais. Mas aí com a redução ligada, ainda assim, são 45 horas de bateria. Não satisfeitos, eles ainda adicionaram aqui uma carga rápida. Fora isso, para quem é mais chato com som, esse fone aqui vai contar com o codec LDAC, que é aquela certificação Hi-Res que muita gente gosta. Lembrando aqui sempre que o codec LDAC não é compatível com iPhones. Para isso, esse modelo aqui vai contar com outros dois codecs mais clássicos, o AAC e o USB-C. O USB-C é o piorzinho, tá? Geralmente com iPhones a gente vai funcionar ali em AAC sei lá, não sei se é em todos os casos. Se não são em todos os casos, é na maioria. Inclusive, teremos aqui também Bluetooth 5.4, menos latência, e vai contar com uma eficiência maior aí na bateria, né? Não é à toa que ele tem uma bateria tão longa, e uma resposta de frequência a partir de 20 Hz. Ou seja, veremos aqui possivelmente um excelente subgrave. Eu tô achando surreal o quanto essa caixa aqui é leve. Para um fone que eles estão falando aqui que tem uma construção com uma parte em metal, tá bem leve mesmo. Vamos lá tirar aqui da caixa, e eu acho que faltou, não acho não, agora tenho certeza, né? Faltou uma caixinha de transporte aqui em Ugreen. Beleza, R$200 no fone não dá para exigir muita coisa, mas que seria bom, seria. Então, temos aqui o nosso Max 5, tirar aqui essas proteções. É um fone que lembra muito o Sony WH-1000XM5. Inclusive, parabéns pra mim por ter lembrado desse nome gigantesco. Valeu, Sony. Posso estar exagerando um pouquinho, que ele lembra mais nessa parte aqui. No restante, um pouco vago assim, mas muito bonito de qualquer forma. Inclusive, ó, almofadas bem confortáveis. Lendo mais aqui no conteúdo da caixa, temos o cabo carregador. Nesse caso aqui, USB-C para USB-C. E como eles não são bobos nem nada, eles colocaram um extra aqui, ó. USB-C para USB-A. Bacana, né? A gente não vê isso aqui todo dia, mas eu preferi a capa de transporte, tá? Confesso. Tô chato hoje, desculpa. Fora isso, a gente vai ter aqui o clássico, né? Um guia rápido e informações sobre garantia. Aí o Ugreen fala pra gente de uma construção em metal. Honestamente, eu não tô vendo muito metal aqui, não. Pelo menos essa parte de cima aqui parece ser bem flexível. Não dá pra forçar muito mais do que isso, mas parece ser aqui flexível o suficiente pra você usar com conforto no dia a dia. E não é porque não é em metal que a construção não é bonita, tá? Até porque se o fone fosse todo em metal, ele pesaria 5 vezes mais do que ele tá pesando aqui, e tá extremamente leve. A gente consegue ver aqui pela parte de fora as entradas dos microfones que vão servir ali para redução de ruído. De uma maneira geral também é um fone bem discreto, a gente só consegue ver o nome da marca aqui, ó, nessas laterais. Na parte aqui dos botões, com esse daqui você vai conseguir alternar entre os modos de redução de ruído. Mais para cima o de liga e desliga e os controles de volume. Fora isso, mais nada. Realmente é um fone bem limpo assim para quem vê do exterior. Pelo que eu tô vendo no descritivo, esse fone não vai sair muito do estandarte. São drivers de 40mm com até 43 decibéis de redução de ruído ativo. E outra coisa interessante aqui é que ele vai contar com 4 modos de redução de ruído. Já sai um pouco ali dessa curva dos fones que a gente vê hoje em dia. Pelo que eu tô vendo aqui, ele vai ter o adaptativo, suave, o geral e o ultra. Os nomes são bem claros, tá? Não preciso explicar pra vocês aqui. Só tô ansioso mesmo pra colocar o fone e testar essa situação. Vamos ver se já vem com um pouco de bateria aqui. Ó, vem e já estou ouvindo uma vozinha chinesa na minha cabeça. Por que que as marcas fazem isso? Nunca saberemos. Já apareceu aqui na minha lista de dispositivos? Isso aí, Bluetooth Connected. Pelo menos essa voz aqui não é horrível, tá? Já vi muito piores. Essa tá um pouquinho ali suando como inteligência artificial. Bacana. Vamos alternar aqui entre os modos de redução. Som ambiente agora. O retorno do áudio é rápido, com uma latência impressionante. Inclusive esse fone aqui no modo gaming tem 0,06 segundos, tá? De latência. Bacana demais. Tô impressionado. Vamos pro próximo aqui agora. Então, redução de ruído ligada. Ele dá uma bela abafada, principalmente, não que não seja o objetivo dos fones com redução de ruído. Eles já vão trabalhar nessa faixa de frequência mais baixa de qualquer maneira, tá? Mas aqui você sente bastante assim que você liga, ele já joga lá pra baixo aqueles barulhos de ar-condicionado. Óbvio que também sons mais contínuos, né? Porque ele vai captar o som exterior, que é contínuo, ele vai replicar no interior alguma coisa que se parece muito com o exterior. E é assim que funciona, tá? Se você não sabia, fones com redução de ruído é esse o princípio. Bom, agora tá desligado e o isolamento passivo é decente o suficiente caso você queira economizar sua bateria. Vamos voltar aqui pro modo de cancelamento pra gente já testar ele no máximo. Vou deixar um detalhe aqui que eu quase nunca faço isso no canal, mas nesse fone aqui, passar por isso é bem importante. Eu tô com o manual aberto, tá? Vocês podem ver, né? Nem um pouco pequeno. E pelo que eu tô vendo aí, o Ugreen não tem um aplicativo. Mas aqui no manual, cara, eles têm toda a lista de comandos e tem umas coisas aqui que é interessante vocês saberem. Por exemplo, se você pressionar aqui o botão do cancelamento de ruído por 1 segundo, ele entra no modo de latência baixa. A gente vai ter aqui também toda a parte dos controles musicais em detalhes.
diferentes. Nada muito longe do que o que vocês já conhecem, tá? Mas não custa nada você dar uma olhada aqui pra ver exatamente o que faz o que. Eles também especificam aqui pra gente, olha, bem nessa parte aqui, que você pode usar aquele cabo USB-C para transferência de dados, não só para carregamento. Então, se você quiser usar esse fone no seu computador com o mínimo de latência possível, ou simplesmente ouvir músicas com qualidade mais alta, né, porque você não vai passar pela limitação do Bluetooth para os dados, você pode sim usar o cabo USB-C que vem junto do fone. Isso é bem legal e não é toda marca que faz. A única coisa que eu não encontrei aqui, vou ficar devendo essa informação para vocês, é que eu sei que esse fone tem diferentes tipos de equalizações. São 8, tá? Para ser mais específico. Só que eu não encontro isso em lugar nenhum aqui no manual, pelo menos não olhando assim de maneira rápida. Como o objetivo do canal é testar o fone como ele veio, só queria deixar a informação para vocês porque é importante. Então tá aí, pela primeira vez o manual não serve só para você limpar a bunda, bacana. Agora vamos lá para a parte mais importante. Vou começar aqui com 50%. Vamos ver. Olha, em 50% já é uma profundidade sonora bem legal. Vou agora para 75%. Realmente, o subgrave é num nível altíssimo. Cara, tem que aumentar mais, não tem jeito. No máximo fica muito alto. Eu vou deixar aqui um ponto abaixo do máximo, senão já perturba. Cara, olha, uma equalização bem interessante. Mano, ele chega a tremer aqui a orelha. Deve dar pra ouvir de longe isso aqui, ó. O microfone deve estar pegando, não é possível. Mas assim, como eu falei, impressionante. Assim, quem diria que a Sony conseguiria um oponente, eu diria pro XM3, tá? XM3, XM4. Não chega no nível de um XM5. Mas que ele daria um trabalho pra Sony se fosse lançado uns anos atrás, com certeza. Ele está só com mais duas músicas aqui, porque até deu pra perceber bastante da assinatura sonora dele. Mas eu preciso confirmar isso com mais dois estilos aqui. Vamos lá. O grave, ele consegue ser bem exagerado ali, mas sem passar de um certo limite, onde ficaria desconfortável, como eu tenho, por exemplo, no Bose, tá? No Quad Comfort 2, que é um pouco antigo, mas nesse mesmo nível aqui estaria me incomodando bastante. Agora deixa eu só dar mais uma olhada aqui no médio, porque é a parte que eu vou deixar aqui uma crítica, porque ele me parece ali um pouco mais apagado. Eu só vou mudar o estilo sonoro também. Deixa eu ver alguma coisa que eu possa encontrar um pouco mais de médio, só pra ter certeza. Vamos lá. Assim, é um fone que, sem pelo menos eu ter acesso aqui aos modos diferentes de equalização, no que vem de base dele é um grave absurdo. Lembrando pra vocês estão ouvindo isso de um amante de graves declarado, tá? Nunca escondi isso de ninguém. Agora, minha preocupação é que talvez eles tenham focado tanto no subgrave e no grave que o médio, principalmente já indo mais ali pro médio agudo, médio grave nem tanto, mas médio agudo e agudo ficou um pouco mais apagado. Então talvez a equalização de base desse fone não seja a melhor pra isso. O que eu posso garantir pra você é que se você realmente é um cara apaixonado por grave, você vai se amarrar nesse fone aqui. Só pra poder entrar em um pouco mais de detalhe, pra dar uma noção maior pra vocês, não é como também se o fone fosse horrível na parte do médio, na parte do agudo. Ele só não vai ser cristalino. Você pode inclusive ter a impressão que nessa faixa de frequência você só tá perdendo por conta do exagero dos subgraves e dos graves. Não acho que seja o caso, tá? Isso aqui fica uma suposição mesmo. Mas não nego que pode ficar parecendo que é isso. O que eu não posso deixar de admitir pra vocês é que por um fone de R$220 é realmente fora da curva o que ele consegue entregar. Realmente em pouquíssimos fones nessa faixa de preço você vai conseguir encontrar essa assinatura. Principalmente um fone que segure a onda de te entregar subgraves e graves bem fortes em volume máximo sem rolar uma distorção. Como eu falei pra vocês, ó, o meu guerreirinho aqui, bem antigo, Quad Comfort 2 da Bose, quando ele chega nessa mesma faixa de frequência, ele começa a distorcer de verdade. Parece que foi um fone que nem sequer foi projetado para isso, ou que simplesmente perde a força no meio do caminho. E aqui a Ugreen conseguiu entregar pra gente todo um trabalho muito bem feito, um fone muito bem construído com configurações interessantíssimas por um preço escrotamente acessível, tá? Isso aí sem sombra de dúvidas. Só realmente, né, faltou ali a capinha e de repente um pouco mais de instrução aqui pra parte da equalização. De toda forma, no que diz respeito à recomendação, tá mais do que validado. Se você curtiu esse vídeo aqui, você pode largar um like, inclusive você pode ajudar esse canal dando um hype por esse conteúdo. Não sei se você sabe, mas no YouTube agora você tem essa opção. Se você hypar esse vídeo, o YouTube inclusive vai entender que é legal ele jogar isso aí para mais pessoas, tá? É a sua maneira de ajudar o canal sem gastar um mísero centavo. Aqui no canal não tem um membro, não tem nada disso, então se você puder dar essa moral, show de bola. Se inscrever por aqui, deixar um comentário também, ó, aí só um beijo na sua boca para ficar melhor. Lá ele. No mais, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado na sua tomada de decisão ou não aqui do novo fone da Ugreen, que inclusive é uma marca que eu acho que é o primeiro fone
deles. Eu já era muito fã da Ugreen, principalmente para adaptadores e outros acessórios de informática, mas fone de ouvido, honestamente, esse é o primeiro que eu vejo. Se você comprar, inclusive, tá convidado para voltar aqui e deixar o seu comentário, me dizer, né, se eu fui coerente na minha avaliação. No mais, eu vou deixando aqui um grande abraço para você, valeu, até o próximo vídeo e tchau!